Olá, seja muito bem-vindo. E se você é iniciante e nunca conseguiu entender o verbo to be, hoje você vai ter acesso a tudo o que você precisa entender sobre esse verbo de uma forma permanente nessa aula magna. This class will be like a pocket class. In other words, every single time you get a question about this topic, you will go back here. Então, o meu objetivo é falar com você que é iniciante de uma forma clara e didática, de tal maneira que você nunca mais vai esquecer o que será abordado aqui, começando com a definição do verbo to be, que pode tanto ser o verbo ser, quanto o verbo estar. Sidney, quando que eu vou usar um, quando que eu vou usar o outro? É muito simples. Olha essa frase aqui, ó. He is teaching. Ele está ensinando. Perceba que aqui eu usei o verbo estar e não o verbo ser, porque senão ficaria totalmente incoerente. Eu estaria dizendo ele é ensinando, não ficaria legal. Agora, preste atenção nessa outra frase aqui, ó. He is a teacher. Ele é um professor. Dessa vez eu usei o verbo ser e não o verbo estar, porque senão ficaria incoerente. Logo, quando que você vai saber usar um? Quando que você vai saber usar o outro, vai ser através do contexto da frase. Por isso que é importante você ver o que vem antes e o que vem depois do verbo to be, tá certo? Então você agora compreendeu quando usar um, quando usar o outro. E esse raciocínio, ele vai ser usado tanto para o presente, quanto o passado, quanto futuro. E lembrando o seguinte, o futuro, eu quero que você preste atenção, porque é muito importante. Vai ter alguns detalhes ali que você que é iniciante precisa estar atento, tá certo? Então fica comigo até o final. Então vamos começar pelo presente. No presente, eu tenho três maneiras de conjugar o verbo to be. São eles: am, are, is. Am, are, is. Eu só tenho essas três maneiras. Am, eu sempre vou usar ele com o I. I am. I am. Eu sou, eu estou. Agora você sabe a diferença. Sempre vai ser usado com I. O are você vai usar com you are, we are, they are. E aí eu quero que você preste atenção em you are e they are. You are, você vai, por exemplo, se você está falando com uma pessoa, vai ser you are, só que no singular. Agora, se você estiver falando com duas pessoas, vai ser you are, só que no plural na hora da tradução. A mesma coisa para o they are. Se eu estou falando com dois homens, vai ser they are no masculino. Se eu estiver falando com duas mulheres, they are no feminino. E por último, nós temos o is ali, que você vai usar para he is, she is, it is. Simples assim. Isso daqui é verbo to be no presente. Não vai fugir muito disso. Sidney, eu quero falar da forma negativa. O que eu vou fazer? Eu vou acrescentar a palavra not. Aonde que eu vou acrescentar? Depois do verbo to be. Olha lá. I am not, ou eu junto os dois, am not, e digo I and. And, tá? E aqui eu quero fazer uma retratação com você. Em muitas das minhas aulas, eu digo que não tem uma forma abreviada do am not, mas na verdade tem. Ela só não é tão usada. Ela é dificilmente usada. Quem vai usar mais vai ser negros americanos, esse termo, esse and, tá? Então aqui estou me retratando. Peço desculpas a você que já viu algumas aulas minhas onde eu falei isso, tá bom? Então estou me retratando aqui, ó. I am not ou I ain't. O are você vai dizer da seguinte maneira, olha lá. You are not, ou você junta e diz aren't. You aren't. We are not, we aren't. They are not, they aren't. Ao longo da aula eu vou simplificando porque o raciocínio vai ser o mesmo. E aquilo que eu não estiver falando, você vai completar aí na sua casa com uma folha de papel e caneta, tá certo? E por último nós temos o is na negativa. He is not, he isn't. Eu junto os dois. He isn't, she is not, she isn't, it is not, it isn't. Ou você diz mais rápido, it isn't. Você meio que junta. It isn't, tá certo? Sidney, agora eu quero fazer uma pergunta usando o verbo to be. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar a posição. Por isso que eu deixei ali como uma ordem para você, ó. Mude a posição. Para onde, Sidney, que eu vou mudar a posição? Vou mudar para o começo da frase. Olha lá.
No slide anterior você aprendeu I am. Aqui você está vendo que mudou a posição. Am I? Am I? E aí eu tenho que colocar tom de pergunta. Então fica assim, ó. Am I? Isso aqui é uma característica da língua inglesa. Alguns verbos vão mudar de posição. Dentre esses verbos, o verbo to be é um deles. Então nós temos ali am I? Se for com are, você vai dizer are you, né? E aí segue aquele mesmo raciocínio. Se eu estou usando com are you, então are we, are they vão ser a mesma coisa, mesmo raciocínio. E se for com is, eu vou dizer daquela maneira ali, ó. Is she, simples assim, e aí você completa com o resto da frase. Sidney, agora eu quero fazer uma pergunta na forma negativa. O que eu vou fazer? Eu vou acrescentar a palavra not. Simples assim. Aonde que eu vou acrescentar? Dessa forma aqui, ó. Am I not? Olha lá. Am I not? E aí, preste atenção. Se você quiser juntar o am com not, aí o not, ele tem que vir junto, né? Ele tem que vir também para o início da frase. And I, ou and I. Eu posso dizer dessa maneira também. Se for com are, você vai dizer dessa forma, ó. Are they not? Você fala separado, ou você junta. Aren't they? Ou aren't they? E se for com is, você vai dizer dessa maneira. Is he not? Ou você junta e diz o isn't he. E aí, como exercício, aquilo que eu não falei, você vai completar aí na sua folha de papel e caneta, tá bom? Então, resumindo aqui no presente, nós temos os 4 tipos de frase. Primeiro nós temos I am learning to drive. Eu estou aprendendo a dirigir. Então, isso aqui é uma afirmação positiva. Agora, eu quero falar na forma negativa, eu vou dizer They are not planning a trip. Eles não estão planejando uma viagem. Ou eu junto os dois, a are e not, e digo They aren't planning a trip. Sidney, quero fazer uma pergunta. Vou dizer Is he enjoying the party? Ele está aproveitando a festa? E caso eu queira fazer uma pergunta da forma negativa, eu acrescento a palavra not, né? Is she not feeling better? Ou eu junto os dois, né? Isn't she feeling better? Ela não está se sentindo melhor? E assim nós terminamos aqui o presente. E agora nós vamos para o passado. O passado é um pouquinho mais fácil. O passado, ele vai ter 2 formas só, que é o was e o were. Was e were. O was, então eu vou usar para I was, he was, she was, it was. E o were eu vou usar para o restante. Simples. You were, we were, they were. Certo? Sidney, quero falar da forma negativa. É o mesmo raciocínio. Eu só acrescento a palavra not, só que você tem que prestar atenção na pronúncia da frase. Então nós temos ali, ó, I was not ou I wasn't. Eu junto os dois, né? Was not. I wasn't. E no caso do were, muito simples, ó. We were not. We weren't. We were not. We weren't. E aí você faz a mesma coisa com os outros pronomes, né? Sidney, agora eu quero fazer uma pergunta, né? Eu vou mudar a posição da palavra, conforme você viu anteriormente. Então, lá você viu que era I was. Aqui é muito simples. Você só vai inverter. Was he? Olha lá. Was he? Sidney, agora eu quero fazer uma pergunta da forma negativa. Como eu faço? Né? Ainda ficou faltando o were, né? Então, nós temos ali, ó. Were they. E é claro, agora sim, se eu quiser fazer uma pergunta da forma negativa, eu acrescento o not. Onde que eu vou acrescentar? Depois do pronome lá. Was she not? Ou eu junto e digo wasn't she. Eu junto os dois. E no caso do were, bem simples, segue o mesmo raciocínio. Eu vou ter were you not ou weren't you. Muito simples, mesmo raciocínio do presente, você vai aplicar aqui no passado. Então, resumindo, nós temos as 4 frases, só que agora no passado. I was the best player. Eu era o melhor jogador. I was the best player. Estou afirmando de forma positiva no passado. Quero falar da forma negativa, então vou acrescentar a palavra not. She was not happy to work. Ou she wasn't happy to work. Quero fazer uma pergunta. Simplesmente inverto a posição das palavras. Were you right today?
Were you right today? Vocês estavam certos hoje? E caso eu queira falar da forma negativa, fazendo uma pergunta, eu acrescento a palavra not. Depois o pronome. Were they not? Ou eu junto os dois e digo, weren't they visiting their parents? Eles não estavam visitando os pais dele. Assim terminamos o passado e agora nós vamos para o futuro, que vai ter uma estrutura. E eu quero que você preste muita atenção agora no futuro, porque tem alguns detalhes importantes aqui. A estrutura vai ser will be. Will be vai ser uma coisa só e significa será ou estará. Conforme você viu lá no início da aula, você sabe diferenciar um ou outro. E para quem que eu vou usar o will be? Ele é muito fácil, ele vai ser usado para todos os pronomes. Então, ó, I will be, you will be, we will be, they will be, he will be, she will be, it will be. Simples assim, bem fácil nesse sentido, ele se repete, não vai mudar, não é diferente do presente e do passado. Caso eu queira falar da forma negativa, eu vou acrescentar a palavra not, mas eu vou colocar depois da palavra will, ali ó. I will not be, ou eu junto os dois, o will not, para formar won't. I won't be, I won't be. Sidney, eu quero fazer uma pergunta no futuro. Olha lá, eu vou mudar a posição da palavra. Que palavra? Nesse caso vai ser só o will, tá bom? Will she be? Olha lá, will she be? O pronome ele foi para trás e o will ele veio para frente. Caso eu queira falar da forma negativa fazendo uma pergunta no futuro, eu vou acrescentar a palavra not, mas dessa maneira. Will you not be? Ou eu junto os dois, will com not, e formo o won't you be. Simples assim. No caso da pergunta negativa no futuro, é mais interessante você usar a forma abreviada, ela é mais fácil, estruturalmente ela é mais fácil. Sidney, mas eu não consigo pronunciar a forma abreviada. Eu posso falar da forma separada? Tem problema? Não, não tem problema nenhum. O americano vai entender você e ele vai até achar mais bonito, porque você vai estar usando a estrutura da maneira correta. Então, com isso, nós temos um resumo aqui, bem simples, né? She will be, né? Uma afirmação no futuro. Ela estará lá, né? E se eu quiser falar da forma negativa, acrescento a palavra not, conforme vimos. I will not be waiting for you. Ou eu junto os dois e digo I won't be waiting for you. Eu não estarei esperando por você. Quero fazer uma pergunta no futuro, eu vou trocar, né, a posição do will e dizer will he be responsible for this? Will he be responsible for this? Ele estará responsável por isso. E se eu quiser falar da forma negativa, fazendo uma pergunta no futuro, eu vou dizer will you not be? Ou eu junto os dois e digo won't you be fine? E aí eu digo você não estará bem. E com isso nós abordamos tudo o que você precisa entender sobre o verbo to be. E como havia dito antes, o verbo to be ele tem uma característica de mudar de posição. Existem outros verbos que também mudam de posição e eu quero que fique como sugestão para você assistir agora a minha aula de verbos modais em inglês, que eu vou deixar aqui como sugestão de aula para você. E se você quiser falar inglês da mesma maneira que eu falei no início dessa aula, se você quer construir vocabulário, se você quer falar inglês com facilidade, considere ser meu aluno aqui do meu treinamento Destravando o Dom de Falar Inglês, onde você vai ter meu suporte, o meu cuidado, que vai ficar aqui na descrição do vídeo, e te vejo numa próxima aula.